Agora eu vou sair um pouquinho desse tema das contas públicas e trazer uma outra definição que foi tomada no Supremo Tribunal Federal, que decidiu por unanimidade um esclarecimento sobre os limites para a atuação das Forças Armadas. Por 11 votos a 0, a Corte decidiu que a Constituição não permite uma intervenção militar constitucional e nem encoraja uma ruptura democrática. O esclarecimento foi feito em uma ação do PDT, relatada pelo ministro Luiz Fux e julgada em plenário virtual. Com o resultado, o STF também rejeita a tese de que as Forças Armadas seriam um poder moderador, ou seja, uma instância superior para mediar eventuais conflitos entre Legislativo, Executivo e Judiciário. O Supremo Tribunal Federal quer deixar claro que as Forças Armadas, elas estão sob esses poderes e não acima, nem com possibilidade de moderar. Que recado vocês entendem que o STF quer passar neste momento com um julgamento que trata de um assunto que, já deveria estar pacificado aqui no país, Luiz Felipe Dávila? Não, já deveria ter pacificado há muito tempo, porque isso nunca esteve na Constituição brasileira. Isso aí foi uma interpretação errônea de um grupo de golpistas que entenderam que podia usar esse poder moderador das Forças Armadas para interferir no processo democrático. Então está correta, é a unanimidade mesmo, e a unanimidade não suprema aqui em todo lugar. Não tem ninguém que defende o artigo como uma força ou um poder extraordinário das Forças Armadas interferir no processo democrático. Agora, eu queria chamar a atenção por um assunto. Hoje, o professor Ives Gandra publicou um artigo na Folha de São Paulo sobre esse assunto. E muitas vezes o artigo 142 é atribuído a ele, como se a interpretação que ele fez do artigo 142... E não é verdade, porque quem lê os livros de direito constitucional do Ives Gandra, que escreve isso aí há mais de 50 anos, sabe muito bem que ele nunca escreveu isso. Mas ali ele diz uma coisa engraçada. O artigo 49, que ele diz lá, menciona inciso 11 da Constituição, diz o seguinte: em caso que o poder do legislativo seja usurpado por um outro poder, vamos dizer, por judiciário, o que acontece? O poder legislativo deveria recorrer ao outro poder, mas recorrer a que poder? Ao judiciário, que é o que está burlando o poder do legislativo? E aí quem decide isso? Aí que ele está tratando do artigo 142. Então o que ele diz? Que ele é um professor de direito constitucional há mais de 60 anos e que ele não tem a resposta a essa questão, que está na Constituição. Quando esse poder é violado, a quem recorre? E daí o artigo 142 que ele fala. Então ele deixa a pergunta no ar. Fala, todo mundo vai respondendo essa pergunta, mas para mim fica no ar. O que acontece quando o poder do legislativo é usurpado pelo judiciário? A quem ele recorre? Esse é o tema e a pergunta que ele deixa no artigo, e que eu acho que é uma coisa que nós precisamos debater, porque realmente é uma questão fundamental, ainda mais levantada por uma autoridade em direito constitucional como é o Ives Gandra. Ô Gani, você acha que houve muita deturpação desse tema aqui no país? Isso confundiu as pessoas e levou o Supremo Tribunal Federal a ter de julgá-lo mais uma vez? Sim, aliás, dado que o Dávila trouxe aqui talvez uma das mentes mais brilhantes do ponto de vista jurídico, o doutor Ives Gandra, ele também diz que o artigo 142 ele foi colocado na Constituição para, de alguma maneira, os poderes se entenderem. Eles têm que se entender e resolver o problema sem acionar a instituição militar. Mas, infelizmente, esse artigo ele foi deturpado, Evandro. Houve uma má interpretação, como se qualquer situação você pudesse acionar as Forças Armadas para intervir num outro poder. Então, a interpretação do Supremo Tribunal Federal é correta. Quando a gente critica aqui o Supremo, a gente critica, mas quando tem que elogiar também, sim, claro, a gente elogia. Nesse caso, foi acertado. É o objetivo do nosso debate, Gustavo Segré? Sim, mas é uma aclaração que não precisa ser clarificada, porque é óbvio. Agora, eu penso assim, quem é o comandante em chefe das Forças Armadas? O presidente da República. Isso está determinado pela Constituição. E é o poder executivo nesse caso. Então, não consigo entender o link entre um poder que não é o executivo, como comandante em chefe das Forças Armadas, que tem autonomia pelas Forças Armadas. Então, eu não sei como aplica, não sou jurista, muito menos constitucionalista, mas no exemplo que deu Luiz Felipe Dávila, se tiver algum excesso por algum dos outros poderes, o poder detentório das Forças Armadas estaria no poder executivo, pelo menos é a interpretação da Constituição. O problema é quando esse poder
é ultrapassado e o Poder Executivo utiliza esse poder com um excesso do que determina a Constituição. Então, interpreto que aí é onde o Supremo Tribunal Federal está colocando o limite. Ou seja, as Forças Armadas não podem, mesmo que com uma atribuição do Poder Executivo, através do seu comandante em jefe, ultrapassar as questões constitucionais. É a minha interpretação. E você, Fábio Piperno, como analisa? Se houver algum impasse entre os três poderes, alguma disputa entre eles, as Forças Armadas têm tanta autonomia para resolver isso quanto a minha avó. Isso tem que ser resolvido entre eles. Não tem que fazer uso das Forças Armadas para isso. Elas têm as atribuições constitucionais muito bem definidas. Até porque, se não fosse assim, daria margem a esse tipo de fantasia absurda, né, que a gente, com a qual a gente conviveu, por exemplo, em 2021-22. Veja, essa ação do PDT, ela é até algo premonitório. Ela é de 2020, né? E aí a gente falou muito de artigo 142 em 2021 e principalmente em 22. E veja, quem toda hora... Isso aconteceu por conta dos discursos políticos que aconteceram em torno desse artigo. Aí falta uma outra coisa. Por isso que a gente tem que dar nome aos bois e em tudo a gente não pode omitir. Quem fazia uso dessa muleta toda hora de forma ficcional era a direita, era a extrema-direita. Sabe? Toda hora era isso, inclusive porta-voz importantes. Hoje eles se calam, mas eles faziam. E eu, realmente, quando o jurista Ives Gandra é, de certa forma, associado a isso, eu acho que essa associação, ela não é justa, né? Mas, de qualquer forma, também caberia a ele, naquele momento, falar: opa, eu nunca disse isso. Porque ele foi, naquele momento, usado por esses grupos de direita, inclusive, como se fosse o autor dessas interpretações nefastas, coisa que ele não fez. Mas por isso que eu digo que também caberia a ele, naquele momento, falar: eu não tenho nada a ver com isso. Então, talvez o doutor Ives, que é uma figura de fato admirável e tal, naquele momento tenha cometido esse, digamos, pequeno equívoco, né? De entrar em ação, entrar em campo para falar: não. Primeiro, que a interpretação é errada. Segundo, que eu não tenho nada a ver com isso. E eu me lembro que houve um momento, acho que em 2021, que a Câmara dos Deputados também chegou a pedir um parecer sobre isso. Porque já era algo que incomodava um certo grupo de parlamentares. Enquanto isso, outros faziam uso, né, absolutamente descabido dessa miragem, dessa coisa ficcional. Agora, às 5h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu espero vocês com mais debate. Quer acrescentar algo, Dávila? Eu vi que você se manifestou. Que o professor Ives Gandra se manifestou, sim. Talvez não de uma forma tão enfática ou corriqueira, mas ele se manifestou, sim, na época. Aliás, quando o governo tentou utilizar os seus argumentos, ele foi, eu me lembro da entrevista que ele deu até a Folha de São Paulo, dizendo assim: ó, eu nunca falei isso aqui. Então, assim, é incrível como que essas coisas se tornam verdade quando elas são repetidas. Quando elas são convenientes, né? Quando elas são convenientes e são repetidas exaustivamente. E aí fez essa provocação, inclusive, que deixou o Congresso preocupado. Então, assim, é o que eu falo, é essa veia antiliberal que essa direita extrema também cultivava. E é completamente errado para, assim, como é que eu descubro um artigo constitucional para legalizar ou legitimar uma atitude antiliberal? Isso não está na Constituição. E veja como isso consome tempo e dinheiro. Em 2021, como eu disse há pouco, né, o Congresso Nacional encaminhou pareceres aí, enfim, a juristas para esclarecer isso. Em 2022, o PDT entra com essa ação que agora é decidida é resolvida pelo STF. Mas veja, olha quantos players, quantos atores foram mobilizados para uma questão que é uma miragem golpista. Quer dizer, o Congresso, partidos políticos, o STF, todo mundo, de alguma forma, nesses últimos 4 anos, acabou se envolvendo nisso. Exatamente.